Nos últimos 2 anos eu passei cerca de um mês ali para o final do ano sem postar nada, sem publicar nada no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, apesar de eu viver criando pela internet. Esse de fato é o meu trabalho. Então eu queria te contar o que aconteceu quando eu fiz esse experimento. Então eu vou mergulhar um pouquinho no medo que a gente sente do algoritmo boicotar a gente, também naquele receio de ter o nosso trabalho esquecido pelas outras pessoas, já que a gente passou muito tempo sem publicar. Quero comparar também um pouco da diferença do primeiro experimento que eu fiz para o segundo experimento, já que eu passei em 2 anos seguidos, cerca de um mês sem postar, e comunicar para você também qual vai ser o meu plano para 2024, que não está totalmente definido ainda, mas eu já tenho uma hipótese nova para estar testando, e eu vou deixar ela aqui em cima, enquanto a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente vai desenhar e criar enquanto a gente tem essa conversa, porque eu sempre gosto de fazer isso. Eu pego esses desafios criativos e escolho alguma coisa para a gente desenhar junto. E nesse caso vai ser esse bicho preguiça amarrado numa árvore. A gente vai criar versões diferentes desse bicho preguiça enquanto a gente conversa disso. Primeiro porque eu sou uma pessoa aleatória. Segundo porque eu gosto de motivar a prática criativa com alguns testes que a galera do Criatividade Sem Bloqueio me enviou. Então a gente vai pegar aqui os desafios criativos, que pode ser desde eu desenhar de olhos vendados até eu desenhar com a minha mão não dominante, enfim, testes que podem ser bem aleatórios mesmo para a gente brincar. E o primeiro que saiu aqui é transformar formas orgânicas em algo reconhecível. Então o que a gente vai fazer aqui é, eu vou tentar desenhar o bicho preguiça primeiro criando umas formas orgânicas com cor, talvez, redondinhas, etc. E depois eu vou inserir os olhos ou os braços, essas coisas assim. Eu não sei muito bem como é que isso vai sair não, tá? Mas vamos tentar descobrir. Essa restrição criativa é uma que nunca tinha saído. Então a gente vai ver o que vai acontecer enquanto a gente conversa sobre esse assunto. Enquanto eu faço umas formas meio orgânicas aqui que a gente vai passar a caneta em cima depois, eu queria comentar que eu sinto um medo de falar desse assunto. Eu tenho realmente assim um receio de abordar esse experimento que eu fiz esses 2 anos seguidos, porque tem muita gente que várias vezes só replica o que escuta na internet. E eu acho que esse é um experimento arriscado. Eu acredito que realmente, assim, se você vive disso, passar esse tempo todo fora é uma coisa em que você realmente tem que estar assim, com muita autonomia nessa decisão. Então, como eu tenho receio de alguém simplesmente falar, pô, eu escutei que o Thiago fez isso, ele aprendeu tal coisa, e ele perdeu tal coisa, e eu vou decidir de fazer a mesma coisa, sabe? Então, essa é uma coisa que me dá um pouco de medo. Eu admito pra você, e eu quero muito deixar isso bem externalizado, porque eu não sei como é que eu posso comunicar isso de uma forma tranquila, sabe? Você vai notar que talvez eu esteja meio cheio de dedos falando sobre esse assunto, e eu espero, inclusive, conseguir fazer isso sem ser muito, talvez, precavido demais, e realmente contando, assim, como é que foi ter experienciado isso da forma mais transparente possível, enquanto a gente cria, assim, o nosso bichinho preguiça. Se você quiser pular diretamente para a parte onde eu falo sobre o experimento e o resultado do experimento, fica super à vontade, eu vou deixar marcado aqui na timeline do vídeo, mas eu genuinamente acredito que seja útil você escutar um pouquinho mais do contexto desse experimento e do tiro do papel, porque senão eu vou simplesmente parecer uma pessoa meio maluca fazendo um teste meio nada a ver. Então eu realmente acredito assim, que a gente se beneficiaria de você potencialmente me escutar e entender que, para mim, eu não acredito que eu seja, entre aspas, um influencer, um criador de conteúdo, embora tecnicamente eu seja. Da mesma forma que eu acho que eu não sou um infoprodutor, embora tecnicamente eu seja, né? Eu tenho meu curso de criatividade. Na minha cabeça, eu sou um híbrido entre educador e artista, digamos. Eu gosto muito da criação pela internet, não só como um meio para algo, mas também como um fim. Então, se talvez uma pessoa que cria só para vender o produto dela, que é um produto digital, vê conteúdo, que é uma palavra que eu nem gosto de usar, só como uma forma de vender, inclusive muitas vezes essa é a primeira coisa que a pessoa já delega logo, eu não me identifico com essa pessoa e eu não acho que ela é uma pessoa ruim, ela só tem um objetivo diferente do meu. Mas eu sou uma pessoa que genuinamente as coisas que eu crio têm muito valor para mim. Para mim, o, entre aspas, conteúdo é o fim e o meio. Eu valorizo os dois. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar clara daqui pra frente, porque vai ser muito importante para a conversa, para você entender um pouco do que eu quis fazer esse experimento. Porque eu acredito que você não pode ter tudo. Eu acredito que você pode otimizar o seu projeto e o seu negócio para algumas coisas. E eu prefiro, claramente, otimizar, digamos, para os meus objetivos, né? Eu prefiro pensar quais são as coisas que eu quero na minha vida ou que eu não quero e como é que eu organizo o meu projeto para ele fluir bem dessa forma.
Então, por causa disso, tira do papel, sabendo que eu sou uma pessoa que valoriza tanto a parte da educação, tanto essa parte artística, foi um projeto que eu já montei pensando nisso. Como é que eu posso ter o máximo de tempo livre para criar e liberdade criativa, ao mesmo tempo que eu não estou necessariamente otimizando sempre o meu negócio para lucro, né? Enquanto pessoas são mais empreendedoras, sangue nos olhos e tal, pensam muito nisso, em como escalar, em como sempre aumentar o faturamento, lucro, etc. Na minha cabeça, eu gostaria sim, claro, se eu puder, de ganhar mais, mas eu também gostaria de ter muito tempo livre. Isso é uma coisa que eu priorizo muito. Eu realmente penso assim, quanto é que é suficiente para eu viver? Eu consigo ganhar mais que isso? Eu consigo, beleza. Então, será que se eu não seguir assim, gostando da minha rotina, ganhando mais do que o suficiente que eu preciso para viver e tocando um projeto que me deixa feliz, será que não tá bom? Será que eu não preciso ficar necessariamente gerenciando pessoas ou tendo uma equipe, etc? Então eu parto muito desse princípio. Todo o meu modelo de negócio é pensado para isso. É pensado para otimizar tanto o livre e otimizado para otimizar liberdade criativa e não usar meu tempo para estar todo momento em reuniões ou gerenciando pessoas ou dando briefs ou revisando coisas que outra pessoa fez. E nossa senhora, isso aqui não tá parecendo nem um pouco um bicho preguiça. Você viu que, inclusive, as primeiras formas orgânicas que eu fiz eram meio que conectadas a essa forma aqui, né? Mas aí depois, essas aqui, eu realmente pensei, cara, eu vou fazer uma forma orgânica aleatória para ver o que sai. Isso aqui não tá nada parecido com bicho preguiça. Aqui eu acho que a gente já vai conseguir fazer uma coisa um pouco mais tangível, digamos. Mas assim, faz parte desse experimento mesmo fazer coisa ruim, tá, gente? Então precisa saber desenhar para se divertir desenhando. Eu pelo menos estou achando isso aqui engraçado. E inclusive isso aqui pratica o meu músculo de fazer coisa ruim, que eu brinco, né? É importante a gente estar treinado nesse sentido, de tá tudo bem se eu botar ideias ruins no mundo ou colocar um primeiro rascunho, que não é tão legal. Se um dia eu quiser levar isso aqui a sério, ou fazer isso aqui para trabalho, eu posso melhorar. E, inclusive isso aqui tá parecendo um sapo, esse bicho preguiça que tá aqui. Nossa senhora, eu não sabia que eu ia ter tanta dificuldade de fazer, mas tá de boa. A gente não tá criando aqui para otimizar para resultado. Então, nesse ponto, ou você deve estar pensando, cara, o Thiago é maluco, porque assim, eu não sou uma pessoa assim e eu acho que não faz sentido organizar dessa forma, e tá tudo bem se você estiver pensando isso, os seres humanos são diferentes. Ou você, se bobear, tá pensando, legal, é legal entender um pouco mais o contexto dos bastidores do Tira do Papel e tal. Mas eu acho que o importante de eu apresentar essas informações para você, independente do julgamento que você vai ter, é para a próxima decisão que eu vou te contar fazer um pouquinho mais de sentido. Eu percebi que eu sou o ativo principal da minha empresa, né? Eu sou a pecinha que a minha empresa realmente necessita. Então eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem de saúde, eu preciso estar bem mentalmente, eu preciso realmente me cuidar, eu preciso me proteger. E ninguém pode fazer isso por mim. Eu acredito que organizar o meu negócio de uma forma que eu otimizo para ter tempo livre me ajuda nesse processo. Porque isso quer dizer que eu tenho mais tempo para descansar, eu tenho mais tempo para, de fato, assim, ter uma visão de fora do negócio, sabe? Porque como eu tiro um tempo livre, eu consigo voltar e olhar com novos olhos. Então eu acredito que, de certa forma, essa liberdade criativa, esse tempo livre, já me ajuda nesse sentido. Só que teve um belo dia que eu pensei, caramba, faz muito tempo que eu não tiro umas férias longas. E isso vem desse compromisso, né? De estar postando com constância. Embora constância, claro, seja uma coisa que a gente pode definir. Não existe uma resposta certa para o que é constante. Para algumas pessoas vai ser postar uma vez por dia, para outras pessoas vai ser 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes. Isso varia de pessoa para pessoa, varia de objetivo. Eu já vi muitas pessoas falarem que se você não consegue se excluir do seu negócio, você não tem um negócio. Você meio que é um trabalhador, entre aspas, ainda. E eu, de certa forma, talvez concorde com isso. Não sei se eu concordo. O que você acha dessa frase, assim? Do tipo, se você não consegue se excluir da equação, se você não tem sistemas para delegar coisas, etc., quer dizer que você, sabe, não está empreendendo de fato. E eu não sei, assim, qual é a minha opinião sobre isso ainda, porque tem uma parte de mim que acha que isso faz sentido, tem uma parte que pensa que eu nunca gostaria de ter uma empresa onde eu preciso gerenciar não sei quantas pessoas e tudo é delegado. Então eu fico pensando o quanto que eu simplesmente sou inocente ou o quanto que simplesmente existem visões diferentes e tipos de negócios diferentes e a pessoa que disse isso tinha um contexto em mente e não era o meu contexto. Não sei. Mas o ponto principal é que existe, entre aspas, um ponto fraco, né, de organizar o meu negócio dessa forma. Se eu ficar doente, talvez eu não consiga, sabe, dar a atenção que ele necessita, eu não conseguiria resolver certas coisas. E embora eu tenha meio que um, entre aspas, plano de emergência em mente, não sei se ele funcionaria, depende do quão doente eu fico. Então são questões e questões. E agora a gente vai entrar no porquê, de fato, eu pensei em fazer esse experimento. Chegou o momento, ali em 2022, que eu percebi que eu queria ter férias mesmo.
Não que seja super comum que alguém que trabalha numa empresa saia por 2, 3 semanas, eu acho que muitas vezes as pessoas tendem a distribuir um pouquinho mais as férias delas, mas eu pensei realmente assim, qual seria o impacto positivo de eu conseguir passar tanto tempo fora sem estar publicando na internet? De fato, assim, uma mistura de descansando, mas também pensando um pouquinho no meu negócio, né? Porque a verdade é que quando você empreende assim, se você é autônomo que nem eu, é difícil você de fato, literalmente, desligar 100%. Então eu me questionei isso. Eu fiquei perguntando o que aconteceria, assim, de fato, se isso rolasse. E aí eu decidi experimentar. Eu pensei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da hipótese de que não vai fazer diferença em termos do algoritmo, o fato de eu passar 3 semanas fora, porque eu genuinamente acredito que não vai fazer. Eu realmente acredito que se eu passar um mês sem postar e voltar, o algoritmo não vai me punir. E essa é uma hipótese Tiagal que eu quis testar, tá bom? Eu não tô falando que é uma verdade universal, digamos. E a outra coisa que eu pensei que ia ser legal também é avaliar essa questão do esquecimento. Será que as pessoas realmente vão esquecer de mim? Depois de 3 anos criando no meu projeto, com bastante constância, as pessoas vão esquecer quem eu sou porque eu passei um mês fora? Essa era outra hipótese que eu queria testar. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas continuariam lembrando de mim. E pelo contrário, talvez sentissem um pouco a minha falta porque eu passei um tempinho fora, ou se bobear nem notassem, porque tem tanta coisa sendo criada pela internet e consumida toda hora. Na minha hipótese também estava claro na minha cabeça que eu teria um benefício muito grande, muito maior do que um malefício. Assim, eu acho que os prós valeriam muito a pena, porque eu acredito que essas 3 semanas fora iam me ajudar a recarregar e ter uma perspectiva no meu projeto maravilhosa que se eu estivesse trabalhando eu não ia conseguir. Então, no final, eu decidi que, mesmo que eu talvez perdesse vendas, por exemplo, do meu curso de criatividade, porque eu estou publicando menos, ou algo do tipo, que seria ainda assim uma decisão benéfica, porque eu não estou pensando num jogo de curto prazo. Eu estou pensando que se o Tira do Papel der certo e eu continuar saudável, etc., tudo fluir muito bem, esperamos que sim, isso é um projeto de 20, 30, 40 anos talvez, eu não sei quanto tempo ele vai durar. Então a minha visão é muito de longo prazo, não é de curto prazo. E é claro que é importante dizer que, financeiramente falando, eu também estava preparado para que isso acontecesse. Nem todo mundo, no momento que está escutando isso, por exemplo, poderia fazer isso. Inclusive é por causa disso que eu reforço. Eu não estou incentivando esse experimento, eu só quero te contar o que aconteceu quando eu fiz. Então eu defini que isso ia acontecer da seguinte forma: eu agendaria as publicações da newsletter, eu pegaria newsletters antigas que rolaram naquele ano, e aí eu usaria essas newsletters como uma forma de continuar abastecendo a galera que acompanha. Então ela receberia uma espécie de curadoria do que eu acredito que foram as melhores newsletters do ano. E eu agendei essas newsletters e saí, entre aspas, de férias, digamos. Eu coloco entre aspas novamente porque eu empreendo e é impossível literalmente desligar 100%. Você sempre fica pensando nas coisas que você quer fazer, esse tipo de coisa, normal. Porém, eu não publicaria tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Eu realmente abandonaria essas redes durante esse tempo. E você talvez esteja pensando, mas peraí, Thiago, por que você não agendou, cara? Por que você não, da mesma forma que agendou a newsletter, você não fez isso com o Instagram, etc? E a minha resposta é que eu não queria, simplesmente. Eu queria realmente tentar me desligar. Eu achava que eu não ia conseguir me desligar o quanto que eu queria se eu ficasse prestando atenção nas publicações, mesmo que elas estivessem agendadas, porque a rede social tem esse aspecto social ainda para mim. Eu gosto de estar nos comentários respondendo as pessoas, dando atenção, tirando alguma dúvida. E eu sabia que se eu tivesse que ficar prestando atenção nisso, eu não conseguiria me desligar. E isso serve também para stories, tá? Comentando sobre stories especificamente, porque você já deve ter acompanhado gente que cria e vive de criação na internet. E quando essa pessoa sai de férias, ela publica nas stories como se ela estivesse trabalhando normalmente. Então existe aí inclusive uma conversa bem interessante para a gente ter. Será que ela está realmente de férias? Porque se as stories são o trabalho dela e ela está de férias fazendo stories, será que isso realmente é férias? Então acho que existe uma discussão aí que é um nuance muito interessante do quanto que a pessoa de fato consegue descansar, até porque stories no Instagram tende a ser um dos canais, para quem não sabe, mais cansativos para você criar. Porque além de você estar criando uma coisa que vai sumir em 24 horas, também tem a questão das respostas imediatas, das pessoas engajando. Então isso é uma coisa que eu queria até trazer de questionamento para você. Você acha que isso são férias, quando a pessoa que vive de criação está criando nas férias, sem ser uma coisa agendada? Questionamento importante. Mas na minha cabeça era muito importante que eu não estivesse fazendo isso, porque senão eu não conseguiria descansar e não conseguiria ter a distância que eu precisava daquilo tudo que eu estava fazendo. E uma coisa importantíssima que eu acho legal de falar também é que quando eu saí de férias, eu também sabia que eu não poderia analisar as métricas de uma forma muito parcial quando eu voltasse.
Ou seja, vamos supor que um post flopou depois desses meus 3 semanas, um mês sem publicar nada. Eu não posso ser a pessoa que vai simplesmente assumir que isso é por causa do tempo distante das redes sociais. Eu preciso ser uma pessoa analítica que sabe que se bobear naquele dia, aquele post realmente não foi tão bom. Então não tem, na verdade, uma relação causal com o tempo distante, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que faria esse teste, se voltasse e criasse um post que não teve uma entrega boa, naturalmente, independente do post, ia pensar, foi porque eu fiquei distante muito tempo. Então eu acho que isso é uma coisa que desde o início eu tinha muito delimitado na minha mente, que eu teria que analisar realmente essas métricas com cuidado e não só uma publicação. Eu teria que analisar, não sei, as 5 primeiras publicações, por exemplo, depois da volta de férias, para de fato ter uma ideia melhor se eu fui impactado negativamente, positivamente com a questão do alcance por causa dessa distância do algoritmo. E antes de eu começar sobre os resultados, eu queria comentar o quanto eu simplesmente decidi parar de fazer bicho preguiça, né? Porque no início eu comecei a fazer e depois eu fui para um esquilo, para um caracol, para uma foca. Isso aqui eu não sei o que é, mas no final eu decidi simplesmente abandonar esse barco. Eu reparei que, caramba, eu não sei desenhar um bicho preguiça mesmo, eu não lembro assim dos traços principais, eu talvez precisasse olhar um pouco com mais calma na internet antes de voltar a tentar fazer. Mas o ponto aqui, novamente, é só exercitar e soltar e te mostrar que a gente pode criar coisa ruim e pode ser divertido de qualquer forma. Então a gente tá aqui experimentando e mudando um pouco as regras do jogo, embora eu tenha mantido a restrição criativa, né? Inclusive eu vou sortear uma restrição criativa nova antes de contar um pouco desses resultados do teste, que aí a gente continua desenhando esses bichos preguiças de uma forma divertida enquanto eu comento com vocês os resultados. Então agora a gente vai fazer o bicho preguiça desenhando com padrões repetitivos. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Eu ainda não sei que padrão que eu posso fazer para esse cara. Acho que pode ser padrão geométrico, pode ser padrão de linha. Eu poderia usar pontilhismo também, né? Fazer pontinhos. Vamos ver o que eu vou fazer, porque claramente eu não sei desenhar um bicho preguiça. Então talvez saia uma coisa muito, muito aleatória aqui. Eu vou tentar com um padrão de linhas, talvez, enquanto eu te conto o resultado. Mas qual foi o meu aprendizado nessa transição aí de 2023 para 2024 e também da transição ali de 2022 para 2023? Eu voltei e não fez a menor diferença eu ter passado um tempo fora. A entrega do algoritmo, o alcance dos posts foi igual ao que estava antes ou até melhor. Então, isso foi uma coisa que eu notei que nesses 2 experimentos, pelo menos, não fez diferença. Se eu continuasse a fazer esses experimentos sem mudar, não sei. Novamente, a gente está trabalhando com uma amostragem pequena. A gente está falando de uma conta e a gente está falando de 2 experimentos. Então, isso não é uma verdade absoluta. Para esse teste de fato ser relevante, a gente precisaria aplicar em várias contas diferentes, por mesmo período de tempo, e analisar o tipo de post que rolou. Como eu te falei, analisar se o problema talvez tenha sido o fato do post não ter sido tão legal, ou se de fato foi esse tempo fora. Então tem tantas variáveis envolvidas, mas eu estou te contando que no meu caso não fez diferença. E até checando aqui rapidinho a informação precisa, foram 29 dias sem publicar de 2022 para 2023 e 33 dias sem publicar de 2023 para 2024. Isso no caso eu estou falando especificamente do Instagram, só para você ter um pouco de noção com mais precisão. Então já que a questão do alcance continua a mesma, o que eu posso dizer sobre esse teste em termos do que eu perdi? Eu diria que eu perdi talvez faturamento, lucro, porque eu poderia ter postado mais, eu poderia ter publicado mais sobre o meu curso Criatividade Sem Bloqueio no Instagram, para quem não conhece, ou para lembrar para as pessoas que já conhecem, estão interessadas, que ele está ali disponível para a pessoa que entrasse, porque inclusive isso foi um combinado que eu fiz com as pessoas, e eu avisei para elas, de que o meu único compromisso mesmo, como empreendedor de férias, era estar respondendo as perguntas do curso com todo cuidado, com todo carinho, que nem eu sempre faço na plataforma. Então, por causa disso, eu poderia sim dizer que eu perdi algumas vendas do curso, só que como eu comentei, isso foi uma coisa que já estava calculado. O meu orçamento, o meu financeiro permitia fazer isso, então eu decidi fazer, porque eu acreditava que os prós seriam maiores do que os contras. Eu acreditava que o descanso que eu teria e que o tempo para pensar que eu teria seria muito mais beneficiador, existe essa palavra, no longo prazo para mim, do que essas vendas que poderiam ter rolado. E eu queria comentar também que essa percepção de que valeu a pena o descanso, esse tempo para pensar, não é necessariamente uma coisa super abstrata, tá? Eu tenho uma pastinha de comentários que eu guardo, né, sempre feedbacks positivos que eu recebo e tal, porque é uma coisa que me motiva no dias ruins. E eu recebi feedbacks, assim, de fato, do tipo, Thiago, mudou alguma coisa aí, né? Tipo, senti uma diferença, senti um amadurecimento. E isso era uma percepção que eu mesmo tinha de eu mesmo, depois desses tempos refletindo sobre os próximos movimentos, mas também que pessoas que eu respeito muito na área comentaram comigo.
Então eu fiquei muito contente, eu fiquei realmente assim, muito feliz de notar que houve uma percepção de que houve uma evolução. E se não fosse por esse tempo off, por esse tempo sem postar nada, em silêncio, eu não acredito que isso teria acontecido. Porque eu penso muito no equilíbrio do fazer e do pensar. E muitas vezes a gente faz muito e não tem tempo de pensar, ou não tem um distanciamento da situação para conseguir pensar com olhos diferentes, né? Então acredito que isso me proporcionou essa experiência, que novamente eu acredito que vale o quanto eu potencialmente perdi de vendas por não estar ali presente. Eu tô achando que esses padrões que eu tô fazendo tá muito facilzinho, né? Porque eu tô fazendo traço, então meio que tá saindo uma coisa que poderia de fato ser um bicho preguiça. Acho que eu quero aumentar a dificuldade. Eu acho que eu vou pegar uma outra caneta e eu vou fazer agora com padrões geométricos de fato. Mas beleza, se eu acredito que deu certo o teste, ou seja, que as minhas hipóteses estavam corretas, de que as pessoas não esqueceriam de mim depois de 3 anos criando, porque eu passei 3 semanas, um mês fora, e de que o algoritmo não me puniria porque eu passei esse tempo fora, por que eu quero mudar essa forma de trabalhar? Qual foi a minha decisão? Qual é a minha nova hipótese que eu quero testar no próximo ano? É isso que eu deixei nesse post-itzinho aqui, que eu vou contar para você enquanto a gente segue desenhando agora com esse padrão diferente. Mas eu queria enfatizar uma coisa para você que talvez tenha ou passado despercebido ou não ficado enfatizado o suficiente nesse vídeo. Eu não necessariamente fiz esse teste porque eu pensava que eu queria fazer ele para sempre. Ele veio muito de um lugar de curiosidade, talvez de um lugar de teimosia também. Eu me forcei a acreditar que, cara, não é possível que, de fato, as minhas hipóteses não estejam certas, cara. Eu realmente acho que as pessoas não vão esquecer de mim por causa desse tempo fora, e eu realmente acredito que o algoritmo não vai te punir, porque o algoritmo quer fazer que as pessoas passem mais tempo ali e que o interesse delas seja mostrado para elas, porque aí tem mais retenção, etc. Então, se eu publicar algo que as pessoas gostam, e o algoritmo vai querer amplificar isso. Então, a minha cabeça era muito assim, tá, vamos lá, e eu posso estar viajando, mas eu estou testando com a minha conta em risco, então tá tudo bem eu testar. Então isso é uma coisa que eu queria deixar claro, que não quer dizer que eu quero fazer isso só porque eu quero encontrar a verdade absoluta. Eu estou sempre aberto a melhorias, eu estou sempre aberto inclusive a estar errado, né? Se esse meu teste não funcionasse muito bem. Então agora eu vou te mostrar qual é o meu plano para 2024, lembrando que nesse momento a gente está em agosto de 2024. Então eu talvez mude de ideia até lá, seja porque surgiu uma demanda imprevisível que eu quero atender, que de fato vejo que vale a pena atender, e não vale a pena tirar férias nesse momento em dezembro e janeiro, ou porque simplesmente eu decido que o plano vai ser diferente, né? Mas o que eu quero manter, o que eu quero mudar, qual o risco que talvez esteja correndo com essa hipótese nova também, né? Qual é a minha hipótese? E a primeira coisa que eu queria comentar é que eu queria manter essa questão de ter um tempo off pensando. Então, de fato, esse ideal de eu talvez conseguir passar 3 semanas sem trabalhar, ou talvez até um mês sem trabalhar, é uma coisa que eu gostaria, de fato, de manter no dia a dia. Foi muito positivo para mim, eu sinto que eu tô, entre aspas, numa maratona e não um sprint, então ter esse tempo de descanso, essa perspectiva do meu negócio me ajudou muito e eu creio que vai poder continuar me ajudando. Então, se tudo fluir do jeito que está fluindo que eu estou planejando, o meu plano é, de fato, eu continuar fazendo esse experimento, mantendo esse elemento, essa variável. E quais são as variáveis que eu quero mudar? Eu estou cogitando, de fato, fazer no Instagram e no LinkedIn, não no YouTube, estou pensando aí sobre o YouTube, vou falar sobre separadamente. Mas fazer a mesma coisa que eu fiz no newsletter, que é fazer uma espécie de repostar uma curadoria do ano, coisas que fluíram muito bem, coisas que as pessoas gostaram, ou até de anos passados. Tem uma coisa que eu comento com a galera do Criatividade Sem Bloqueio, que é o conceito de buquê e árvore. Buquês são coisas que você cria que são muito datadas, né? Elas têm um impacto muito forte no momento que você vê. Então, por exemplo, se alguém acabou de ganhar a ginástica olímpica, sabe, nas Olimpíadas de Paris, e aí você faz um post sobre isso e o post bomba, aquilo bombou muito potencialmente porque aquele era um tema em alta, porque as pessoas estavam pensando muito nisso, lendo muito sobre isso. E se você publicasse isso em 3 anos, não teria talvez o mesmo impacto. Então é uma coisa mais datada, é uma coisa mais impacta, é um buquê, tem um prazo de validade. Enquanto as árvores são diferentes. O conceito das árvores é que elas vão te dar fruto, no princípio, todo ano. Né? Então, se você criou uma coisa que é atemporal, que não é datada, e que ressoa com as pessoas, e que toca elas de alguma forma, você pode estar reaproveitando isso conforme o tempo passa. Seja porque tem pessoas novas chegando e conhecendo o seu trabalho depois, que não viram o que você fez antes, seja porque as pessoas que estão ali vão precisar ou até gostar de ter aqui aquele lembrete, sabe? Depois de um tempo. Então esse é o costume que eu tenho. De bobear quando passou 1 ano, 10 meses de uma criação, muitas vezes eu revivo essa criação. Eu não preciso reviver ela literalmente e só repostar. Eu posso fazer certas adaptações, fazer certos testes que eu quero mudar também. Mas por que eu não posso fazer isso durante o meu período off no Instagram? Isso é uma possibilidade. Também é uma possibilidade eu me organizar e criar
algumas coisas novas para quando eu estiver de férias, se eu tiver com o tempo de deixar algumas coisas adiantadas. Por que eu estou criando essa hipótese? Tá? Porque eu comentei contigo que antes eu não queria fazer isso. O que agora eu quero fazer? Porque eu percebi que talvez, se eu for mais organizado com os momentos em que eu for responder comentários, que era a razão de que eu não queria publicar, né? Eu não queria não estar ali e não participar da conversa. Se eu me organizar direitinho e eu tirar 15 minutinhos ou 20 minutinhos a cada 2 dias ali, talvez para responder as pessoas, isso talvez seja suficiente para responder todo mundo ou a maioria das pessoas, e o meu negócio continua rodando, continua vendendo, inclusive utilizar anúncios ou tráfego pago é a parte desse planejamento também, deixar algumas coisas rodando ali. Mas a minha intenção agora é testar essa hipótese. O que acontece se eu tirar ali uns 15, 20 minutinhos a cada 2 dias, talvez para responder as pessoas, ou no momento em que eu publico eu presto mais atenção? Será que isso vai ser uma coisa que vai atrapalhar demais as minhas férias? Vamos testar isso aí. É a próxima hipótese que eu quero ver, para ver se vale a pena eu seguir fazendo o que eu fiz nesses 2 anos, ou se bobear, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem se eu de fato publicar no Instagram da mesma forma que eu publico na newsletter. E aí a questão que mais pega são os vídeos do YouTube, porque essas conversas aqui são um pouco mais longas, né? Então é uma coisa mais complexa muitas vezes de eu super adiantar. Inclusive vai ser um teste que eu vou fazer nessas semanas. Eu tô indo para o Brasil em breve, e por causa da série para o Brasil eu queria adiantar alguns episódios aqui das nossas conversas que saem toda segunda-feira, 8 e 8 da manhã. Então, se por acaso tiver aí um gap, se tiver algumas semanas onde não for pro ar, quer dizer que esse meu teste deu errado. Eu não consegui gravar um monte de coisas antes de viajar. Se seguir indo ao ar nas próximas semanas, toda segunda-feira, 8 e 8 da manhã, é porque eu me planejei bem e consegui fazer. Então, eu vou ver como é que vai ser essa experiência de filmar alguns episódios adiantados, e se eu sentir que, peraí, fluiu bem, fui pro Brasil, consegui, tinha os episódios prontos, o Zé me ajudou com a edição, e beleza, talvez replique isso no final do ano também e continue indo ao ar no final do ano. Se eu sentir que foi demais, eu vou comunicar isso no último episódio, entre aspas, que for ao ar do YouTube antes das férias, e eu espero que a maioria das pessoas percebam que é por causa disso, né? Porque, claro, tem gente que não vai ver um episódio, não vai ver o outro. Mas essa é a minha hipótese nova. Resumindo muito, eu quero fazer a mesma coisa que eu faço com a newsletter, que é deixar coisas agendadas que são meio que já criadas antes e, entre aspas, deram certo, as pessoas gostaram, pro final do ano. E aí eu vou tirar um tempinho para responder comentários, responder mensagens em momentos específicos do dia que eu aloquei para isso, para que eu consiga, de fato, ter as minhas férias, aproveitar e descansar e saber quando é que é o momento que eu vou dar um pouquinho de atenção ali e sentir se isso impactou muito o meu descanso ou se não impactou o meu descanso, se vale a pena eu repetir isso num outro ano. A única coisa que eu tenho quase certeza que eu não vou fazer é stories, mas isso vai depender, eu vou ver como é que eu me sinto. Se do nada bater uma coisa de eu sentir vontade de compartilhar com as pessoas, eu talvez faça, mas eu também preciso me lembrar que isso, de certa forma, sim, é um trabalho nas férias. Eu não acredito que stories nas férias deixa de ser trabalho só porque você quer fazer, porque muitas vezes eu quero fazer o meu trabalho, eu tenho uma relação de paixão com o trabalho, então isso pode acontecer. Então, caso eu sinta essa vontade de fazer stories, eu vou ver ainda como é que eu vou gerenciar essa questão. É uma parte do plano que eu não super tracei, lembrando que isso aqui ainda é uma espécie de rascunho que eu vou aprimorar. Se bobear, a gente chega em dezembro, eu faço uma coisa completamente diferente disso. E sério, isso aqui tá muito engraçado. Eu achei que primeiro fazer esse padrão com tracinhos, esse padrão com triângulos, só reforçou o fato de que eu não sei, de fato, assim, desenhar um bicho preguiça, assim, com muita clareza. Esse aqui ainda acho que teve uns traços, assim, né, melhores do que esses últimos. Que esse aqui tá muito engraçado. Isso aqui também é tipo uma árvore e o bicho preguiça são meio que uma coisa só. Isso aqui seria uma foca, enfim. Acho que houve um progresso daqui pra cá, né? Se a gente quisesse de fato analisar, depois que eu olhei uns segundinhos como é que o bicho preguiça se parece. Mas se você ficou até o final dessa conversa, eu queria muito te convidar a deixar um emoji aqui do bicho preguiça para saber que você chegou aqui quase até o final do vídeo. E antes de você ir embora, eu queria reforçar 2 coisas, tá? Primeiro é que eu não estou nesse vídeo motivando as pessoas a fazerem o que eu fiz. Eu acredito que essa é uma decisão com risco-retorno arriscado e que eu decidi tomar por minha conta e risco, sabendo dos problemas que poderiam acontecer, analisei o risco-retorno e achei que estava tudo bem. Tomei essa decisão, flui bem, não sei se fluiria bem para todo mundo. Meu maior medo é que alguém veja esse vídeo e aí pense, nossa, então eu posso fazer a mesma coisa, porque cada contexto é um contexto, cada pessoa tem seus objetivos.
Beleza? Isso é tipo, o Ministério da Criatividade adverte. E aí eu dou esse aviso. E eu queria te fazer um convite também. Se você ficou aqui até agora, eu acredito que você gosta de criação nas redes sociais, ou de criatividade, ou desse momento de relaxamento, onde a gente está usando o criar como simplesmente uma forma mais meditativa de expressão. Então, se você gosta dessas coisas e você quer um acompanhamento meu, uma ajuda para destravar a sua criatividade, seguir praticando ela, eu vou te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Ele é o meu curso sobre processos criativos que pode ajudar quem está começando a criar uma prática constante criativa na rotina e que respeite o seu ritmo, e também a pessoa que já tem experiência com criatividade, que já pratica isso no dia a dia, talvez criando para redes sociais, talvez criando para outros tipos de coisa. Se você já tem experiência, o curso pode te ajudar muito a criar sistemas simples que podem te ajudar a te proteger daqueles imprevistos da rotina, sabe? Aquela pessoa que pede uma coisa para um prazo muito apertado, como é que você vai criar uma coisa em menos tempo, etc. Então o curso também te ajuda muito nesse processo de sistematização, sem tentar deixar a criatividade uma coisa chata e matemática, mas muito focada no que você de fato gosta de criar e do seu jeito de criar. Então considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário e na descrição. É um aviso que eu sempre gosto de fazer, porque eu genuinamente acredito que se você chegou até aqui ao final, é porque você se interessa por isso, e eu acredito que o curso pode amplificar muita coisa e te ajudar. Todo mês também rola os plantões criativos, que são os nossos encontros mensais, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo, que podem ser sobre o curso, podem ser sobre o seu projeto, ou você pode chegar ali só para comemorar mesmo, que isso acontece, isso é bom também. Tem vezes que as pessoas chegam ali para comemorar que alguma coisa boa aconteceu. Então, seria muito legal ter você por ali. Uma das coisas que eu mais me orgulho na construção desse curso é justamente essa comunidade que se conheceu por causa dele. São pessoas com valores muito parecidos, com quem eu gosto muito de trocar ideia. Se você quiser conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E espero muito te ver semana que vem também por aqui. Segunda-feira, 8 e 8 da manhã. É sempre um prazer ter essa troca contigo. A gente se vê semana que vem.